Boa tarde, amados irmãos. A graça e a paz de Cristo seja com o espírito de todos. Mais uma vez trazendo o áudio para os irmãos da graça de Cristo. É importante falar da graça porque, como eu já disse em alguns vídeos anteriores, durante 2000 anos a graça foi escondida de nós. A graça ficou escondida na medida em que nos enganaram acerca do verdadeiro perdão de Deus que foi liberado na cruz do Calvário e que ninguém conta não. Ó, segredinho. Porque enquanto você, pecador, meu querido, meu irmão, simplesmente muitas pessoas se aproveitam inescrupulosamente do seu dinheiro e de um jugo desigual com relação a você. Falo isso para que você pense, não para que você se revolte. Perceba, a revolta não leva a isso. Eu tenho visto muitas salas contendendo por coisas que dizemos. E perceba, muitos não sabem o que é o Espírito Santo. E não sabem o que é o pecado contra o Espírito Santo. Quando você que está ouvindo e vendo o que eu estou dizendo, e se antagoniza às palavras que eu digo, você não está falando contra o seu irmão, você está falando contra Cristo no seu irmão. E se eu tenho o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo em mim, você está pecando contra o Espírito Santo. Quando você me julga. Julgue-se o homem a si mesmo, e para ver aonde é que ceia. Percebe? É isso que está escrito. Ali na mesa do Cordeiro, que é aquilo que tem que ficar em memória de nós para nos lembrarmos do Cristo. Não é uma ceia, é uma mesa, onde houve uma ceia. Uma mesa. Porque em mesa tem relacionamento. E a gente só tem relacionamento com Deus quando a gente se relaciona entre si. Quando a gente congrega. Tem muitos que dizem que hoje em dia não buscam congregar-se, né? Porque estão fora do entendimento, não querem ser guiados por homens. É compreensível. Bastante compreensível. Porque muitos foram guiados por homens e se perderam no caminho. E depois se encontraram, entre aspas, sozinhos. Pensam que foram sozinhos. Mas foram conduzidos por Cristo até esse entendimento. Percebe? Nós não estamos sozinhos. Quando você crê no Cristo ressurreto como Salvador da sua vida e você morreu na cruz com Ele e nasceu com a sua mente modificada, você está no reino. E você faz parte do corpo de Cristo. Isso é corpo de Cristo. Cristo começou a ser gerado dentro de você. Compreenda, amigo. Compreenda, amiga. Você só entra no reino de Deus quando Cristo começa a ser gerado em você. Isso é ser nova criatura. É quando você está gerando um bebê chamado Cristo dentro de você. Seja você um homem ou uma mulher, você tem que gerar Cristo em você. Esse é o novo nascimento. Ele cresce dentro de você na graça e na sabedoria até se tornar varão perfeito. Esse é o entendimento do novo nascimento do reino. Se você não entendeu isso, ainda não entendeu nada. Não critica os outros não, amado. Julgue-se a si mesmo. O homem tem que julgar a si mesmo. Não se compare com Pedro, com Tiago, com Paulo. Não se compare. Ninguém se compara com ninguém. Todos são incomparáveis. Cada um tem uma missão. Paulo teve a dele, você tem a sua e eu a minha. E eu sou boca de Deus e vou falar. Não há quem me cale. Só me matando. E assim mesmo não vai calar a voz. Porque a trombeta, ela vai continuar tocando. Seja pela minha boca, seja pela sua boca, seja a boca do seu irmão que está do seu lado. Se você acha que pode andar sozinho, por que você entra em grupos de autoajuda no reino? Você entra em determinados grupos, né? A gente vê no Zelo, a gente vê no Face, a gente vê no
no WhatsApp, a gente vê no YouTube, né, pessoas que, de uma certa forma, querem congregar, mas nem sabem como. Elas estão tão perdidas que elas ainda não acordaram. Elas pensam que estão nascidas, mas ainda não nasceram. É tão fácil nascer de novo, amados. Para de criticar, começa a ouvir um pouco. Deixe de preconceito. Eu sei que durante 2000 anos, homens inescrupulosos enganaram você como enganaram a mim. E hoje me chamam líder. Eu não sou líder de ninguém. Eu sou um irmão como você. Eu sou seu irmão. Aqui não existe doutrina de nicolaíta que Deus abomina. Percebe? Isso está no livro de Apocalipse, nas cartas. Então como é que você tem a ousadia de abrir uma igreja com uma doutrina espúria que Deus abomina? Fala para mim. É uma demonstração, sim, em amor. Para você que abre igreja e cria doutrinas, cargos eclesiásticos. É uma demonstração, sim. Mas Deus perdoa tudo que a gente faz no tempo da nossa ignorância, percebe? Não é porque você é um diácono, é um presbítero, é um pastor, é um bispo, é um apóstolo, é um semideus, eu não sei o que você é, né? Porque para Deus não tem nada disso, somos todos irmãos. Ele nos nivelou igual, ele se fez igual a nós. Como é que você pode dizer que é superior ao seu irmão? Eu não sei nem como é que eu entrei nessa, mas todos nós entramos. Percebe? É a mentalidade deformada, chamada joio, que existe dentro de nós. Também é chamada de diabo, percebe? É uma mentalidade perversa. É essa mentalidade que existe dentro de nós. E que a gente fica brigando. É a árvore do bem e do mal dentro de cada um, de mim e de você. Todos nós temos isso. Por isso, mais uma vez, reitero, somos todos iguais. Todos nós, lá no fundo, se a gente não lutar contra isso, nós queremos ser Deus. O seu pai faz isso com você. Quando chega, cala a boca, menino. É com amor. Eu faço isso com meu filho? Faço. Você deve fazer com o seu. Não faz? Ficou espantado porque eu falo assim com meu filho? Mas eu procuro dar educação a ele. Ele já sabe como é o novo nascimento. Ele já sabe que existe dentro da barriguinha dele um Cristo nascendo, sendo gerado dentro dele. Olha só. Eu já comecei a mostrar para ele o novo nascimento. E ele é pequenininho, ele tem 5 anos. Eu já estou mostrando para ele, desde bebezinho, que esse é o caminho. A verdade para a vida eterna. É Cristo nascendo dentro dele. Se Cristo já nasceu novinho, daqui a pouco ele já está crescidinho na graça e na sabedoria. Cristo não nasceu dentro do Senhor Jesus? Ele menininho não ia ali no meio dos fariseus da sua época e não falava com eles e confrontava eles? Então por que você duvida de Cristo numa criança? Num rapazinho? Um menino de 12 anos que já é quase homem para Israel, ele já era. Com 13, o menino já se tornava homem, já podia casar depois de 13 anos, percebe? Já podia. Não convém, mas já podia. Pela lei de Israel já podia, com 13 anos. O menino e a menina. Nós temos que ver, amados, que a nossa essência é voltar ao Éden. E só se volta ao Éden de Deus se a gente mudar a nossa mentalidade. Se a gente nascer de novo. E nascer de novo precisa gerar Cristo em você. Quando Cristo é gerado dentro de nós, tudo muda. Ele começa a manifestar o seu imenso amor pelos seus irmãos. É duro receber uma crítica, amados, mas todo aquele que fala, recebe. Recebe. As pessoas têm direito a ter opinião, elas são seres. Elas são seres, são os nossos irmãos. Alguns têm a mentalidade deformada, a gente já falou disso. Outros já têm a mentalidade crística, a gente também já falou disso. Vê se os cristos que já chegaram nessa varonilidade falam dos seus irmãos. Não falam.
Pode até comentar, poxa, fulano, né? Podia estar melhorzinho, né? Mas não está, ainda não chegou. Percebe? Então a gente não fica julgando, para não ser julgado. Outra coisa que não deve ter, amados, e que a gente observa muito, é contender. As pessoas não devem contender. Todas as pessoas têm direito a ter opinião diferente, mas não na mesa do Cordeiro. Porque na mesa do Cordeiro a mentalidade é estabelecida e tem que ser feita com ordem. Então tem que ter um ancião de dia para gestar aquilo tudo ali. Se não tem um interventor para intervir, na hora que dois irmãos começam a se digladiar porque têm ideias diferentes, porque ambos não chegaram até Cristo ainda, isso pode acontecer. E é preciso ter um mediador de homens. Esse mediador, no tempo da congregação, era chamado de ancião, que era uma pessoa já mais antigo na fé, que intervia para evitar problemas de homens entre homens, para que não houvesse briga, porque os irmãos brigam mesmo. Pedro e Paulo, que eram dois apóstolos, não quase saíam no tapa, porque Paulo entendia a graça e Pedro não entendia a graça de jeito nenhum. Ele queria judaizar todo mundo. E aí? Aí você não quer judaizar, mas quer julgar o teu irmão. Cala a boca, rapaz. Aprende a ouvir. A fé vem pelo ouvir, não é pelo falar. Você primeiro aprende, para depois você falar. Mas onde é que a gente aprende a falar? Na mesa do Cordeiro. Mas chega na mesa do Cordeiro, as pessoas ficam mudas. Isso é que a gente fica triste, porque a gente vê tanta gente na mesa do Cordeiro muda, que a gente fica assim bobo, fala, meu Deus, é a maior oportunidade que o homem tem de afiar a sua espada e ele não afia. Poucas pessoas têm ousadia de falar. Aí a gente fala, ainda vem o irmão para falar o contrário. Olha que coisa triste. Está falando contra o Espírito Santo, meu amado. Porque você não chegou. Isso é pecado contra o Espírito Santo. E aí? Quando eu te digo isso, o que você tem a me dizer? Nada, né? Porque você não sabe. A pessoa só fala daquilo que está cheio o coração. Se você está cheio de ódio, fúria, aí você vai degladiar, mandar torpedear o meu áudio, meu vídeo, dizer que eu sou falso profeta. Não é verdade? Mas eu não sou seu inimigo. Mesmo que você fale contra mim. Eu vou compreender. Mesmo que a minha natureza seja contrária a isso. Mas eu vou compreender. Por Cristo eu vou compreender. E eu quero sempre compreender. Eu tinha uma frase que eu falava mesmo no tempo da religião, que muitas pessoas às vezes até estranhavam. Senhor, eu não consigo perdoar José. Estou falando José é um nome hipotético, né? Eu não consigo perdoar José. Mas por amor a ti, eu querer perdoar. Compreendeu? Quero querer. Então eu estou me submetendo à vontade daquele que me enviou, porque ele nos enviou, a cada um de nós. E nos enviou aonde? Aqui para essa vida. Para essa vida provisória, para que possamos escolher Deus e fazer o bom caminho de Cristo, para chegar até Ele novamente. Para que ele já abriu o portal, está lá esperando por você. E você reluta em entrar. Aprenda com seus irmãos na mesa do Cordeiro. É ali que se aprende a palavra de Deus. Como é que você vai querer, com essa mentalidade ainda deformada, querer entender a Escritura e querer entender o reino de Deus? Rapaz, acorda. Você ainda está dormindo. Acorda, dorminhoco. Está dormindo. Sozinho você não chega. Nós somos corpo de Cristo. A gente precisa um do outro. O olho é uma coisa, a mão é outra, a boca é outra, o queixo é outra, a orelha é outra. Então tem que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Um precisa do outro, amado. Isso é congregar, mas não tem que ser físico. Pode ser virtual. O importante é estarmos ligados em espírito. Porque é em espírito e em verdade que adoramos a Deus. Não é de outro jeito, não.
Não é porque está todo mundo junto em volta de um presbítero, de um pastor, de um evangelista, de um apóstolo, de um ministro, seja ele qual for. Não é isso que nos leva. Não são cargos eclesiásticos que nos levam a Deus. É Cristo. Acorda. Deixa de ser dorminhoco. Eu também já tive dormindo há muito tempo, vice. Foi difícil acordar. Mas eu compreendo a tua dificuldade. Sei do seu sofrimento, porque também sofri demais. E o maior dos sofrimentos foi ser morto pelos meus amigos. Os meus amigos me mataram. Sabe quando? Quando me rejeitaram como rejeitaram a Cristo. Quando eles me excluíram dos seus grupos, quando eles não curtem mais nada do que eu digo, simplesmente é como se eu não existisse. Eu estou morto. Aí eu me convenci, falei, não, eu estou morto realmente. Porque se eu estou morto, o vivo não fala com o morto. Deixa estar que é o contrário. Vivo sou eu, porque estou no reino de Deus. Mas o Pai não quer que eu deixe os mortos enterrar os seus mortos. Não. Ele quer que eu seja trombeta, então eu toco. Eu toco a trombeta em Sião. Para que os outros acordem. Não sou atalaia das vidas. O atalaia é o próprio Cristo, depois da morte remidora, e que removeu o pecado do mundo. Cristo tirou o pecado do mundo, e ele não é mentiroso. Se você disser que ele é mentiroso, amigo, então não sei em que você acredita. Cristo não é mentiroso. Ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, e ele tirou. E você não é mais pecador. Tem 2000 anos que tem gente te enganando. Não sei quem, mas estão te enganando. Agora, você tem uma mentalidade deformada por causa do pecado. Isso sim, você tem. Eu tenho. Todos têm. Isso tem que mudar. E como é que a gente muda? Matando a carne. Vou fazer um jejum de 40 dias. Não vai, amado. Isso não vai levar você. Você vai morrer. Você tem que chegar a Cristo. Quando você chega em Cristo, aí sim, aí a sua carne pode ser submetida. Porque Cristo venceu a carne. Percebe? Ele é o Senhor de toda a carne. Mas ele também é o Senhor do Espírito Santo. Que diz, após mim virá alguém que eu vos enviarei como Consolador. Só que o Consolador chegou, está em mim, eu falo e você não crê. Por que você não crê? Você não crê porque dentro de você ainda não tem o Espírito Santo. Porque na hora que tiver, você vai ter empatia comigo. Percebe o que eu digo? A boca fala do que está cheio o coração. E se você não olhar para mim e ver Cristo, lamento muito, amado. Você não vai ver Cristo em ninguém. E aí quando o Senhor voltar, ele vai se manifestar, eu me manifesto e outros Cristos se manifestam com ele e você, perdeu a viagem, perdeu o trem. Que tristeza. Não quero isso para você. Aprende a acordar. Para de criticar. Critique-se o homem a si mesmo para ver como ceia, como come. O alimento espiritual que come. É isso que o Pai está falando na ceia. Na Páscoa. Na última Páscoa. Na Páscoa hebraica. Tudo é a mesma coisa. Só que quem tem olhos para ver, veja o que o Espírito diz à igreja. Ele fala por multiforme sabedoria. Mas em nenhuma delas que ele falou você ainda entendeu. Então eu estou te ajudando. O Pai mandou a gente deslindar as coisas do reino. Para que não fique nada, não fique pedra sobre pedra. Para que tudo seja aplainado. Percebe? Ele abaixou os montes e ele elevou os vales para ficar tudo plano. É isso que a gente está fazendo aqui, amados. Está compreendendo? A palavra era de profecia lá atrás. E a gente está trazendo ela para a nossa realidade aqui na frente. É isso que nós estamos fazendo. O irmão Silvio outro dia me passou essa palavra como um incentivo no WhatsApp. Eu fiquei maravilhado. Falei, eu vou usar essa palavra. Porque Deus encheu meu coração para usar ela. E eu senti a oportunidade que era agora. Acabei de falar. Me veio a lembrança, viu, irmão Silvio? Muito obrigado. O irmão Silvio Cristo é um amado de Cotia, São Paulo, um amado
que ceia na mesa do Cordeiro conosco, me ensinou muitas coisas também. A gente aprende com os irmãos. Nivela o entendimento na mesa do Cordeiro. Aprendemos uns com os outros. Percebe? É assim que a gente aprende. Não é sozinho. Sozinho você não dá um passo, amado. Até você mudar teu entendimento, aprimorar porque o nosso entendimento é torpe. Ele é curto. Ele tá formatado para pensar como o mundo pensa. Aí você acha que vai ler a Escritura e vai entender. Sozinho? Lê do engano, amado. Você não vai mesmo. Mas não consegue. Nem que a vaca tussa. Essa é a linguagem que a gente usa aqui no Rio de Janeiro. Nem que a vaca tussa você chega. É preciso nascer de novo para compreender as coisas do reino. Ter o selo do perdão de Deus no entendimento, na testa. E o fazer agora é de Cristo. Esse é o entendimento da graça maravilhosa. Perceba isso, amadinho. Cara real. É uma palavra de sabedoria para essa tarde que eu estou querendo deixar para você. Critique o homem a si mesmo e veja aonde ceia e como ceia, para não ser condenado pela sua própria condenação. Porque quando você julga os outros, você é julgado de volta. Não contende. Não fica se degladiando. Percebe? Isso é muito importante, amado. Cresça na graça e na sabedoria. É o que realmente eu desejo do fundo do meu coração. Que a graça e a paz de Cristo esteja no espírito de todos. Essa é a minha oração, que eu acabo de falar. Quando a gente fala, a gente também ora. Essa é a oração incessante pelos santos. Acabei de orar por você. E você nem pediu. Graça e paz seja com teu espírito. Amém.